Você vai abrindo sua Bíblia no Evangelho de João. Capítulo de número 11. Versículo 5. Jesus, o hóspede perfeito. Quantos acreditam nisso? Capítulo 11, verso de número 5 do Evangelho de João diz assim: Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Até aí, irmãos. Em outras versões diz: ora, e Jesus amava a Lázaro, a Marta e sua irmã. Amém? Podem assentar-se. O Senhor me levou a meditar nesta palavra. Desde o momento em que pensei como seria a minha casa se Jesus não fosse o hóspede principal. Como seria minha casa se lá dentro o centro de tudo não fosse Jesus? Em outro tempo, talvez, Jesus já não estava mais. Mas em outros tempos, e tempos de hoje, Jesus é o principal da casa. Vejo que parece, às vezes, um pouco de exagero, os crentes mais antigos, ou talvez os crentes um pouquinho que foram forjados pouco na minha casa, pastor, não entra música mundana. Eu não escuto. Talvez alguém chega lá com um radinho, vai escutar, tudo bem, mas eu e nem a minha família, nós não escutamos. Há lugar somente para adorar a Deus e para louvar o seu nome. Alguém vai dizer assim: você é um pouco exagerado. Talvez seja, mas isto gera em mim, dentro do meu coração, um temor a Deus. E este temor não é medo, mas sim respeito a Deus. Salomão vai dizer lá em Provérbios que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E sempre quando nós vamos fazer algum ato ou alguma coisa que você pode ficar em dúvida, questione e diga: será que eu vou honrar o meu Deus com esta atitude? Ou será que estou desonrando o meu Senhor? Partindo desse princípio, dentro da minha casa, hoje eu posso dizer: a minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa servimos a Deus. Nesse propósito, Deus me leva a meditar sobre uma casa em que Jesus gostava de ir. Jesus não era um ser insociável, Jesus era muito sociável, viu? Jesus almoçava, se convidava ele para jantar, ele ficava, jantava.
Algumas casas que não eram cristãs, que eram casa de pecadores, convidavam Jesus, Jesus ficava. Participava das mesmas coisas? Não. Ele fazia diferença. Ele e os seus discípulos. Mas nós começamos a ver que uma casa em especial Jesus frequentava. E esta casa era a casa de Lázaro e suas irmãs. Vejam bem, eles não tinham mais seus pais. Lázaro, por certo, era o chefe da família. Mas vamos saber que esta família era uma família bem-sucedida. Eles moravam numa aldeia chamada Betânia. E essa aldeia distava, a distância que tinha de Jerusalém era cerca de 3 quilômetros. Como daqui ao Parque Internacional. Não era muito longe. Mas de tempo em tempo Jesus visitava esta família. Jesus já era da casa, Jesus já era bem recepcionado. Jesus já participava de todo o ambiente da casa. Tanto é que Jesus teve a liberdade de falar e repreender a Marta. Num certo dado momento em que ele visitou, e Marta ficou muito atarefada porque queria fazer uma comida boa, receber o mestre com a casa bem limpinha, se preocupou tanto com aquilo ali. E Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia os seus ensinamentos. Como é de família, a gente sabe, tem aquelas desavenças entre filhos. Às vezes o pai dá uma gritada, a mãe também dá uma chamada de atenção. Maria estava ali aos pés de Jesus e Marta ficou nervosa com aquilo ali. E disse: Senhor, olha só, não te importa que a minha irmã esteja aí sentada aí te ouvindo? E eu estou cheio de coisa para fazer. E eu quero dar um almoço bom para você. E quero apresentar uma comida diferente. E ela não está me ajudando. E Jesus repreendeu a Marta naquele dado momento, dizendo: Marta, tu estás muito atarefada, estás cansada. O melhor quem escolheu foi Maria, de estar aos meus pés. Uma lição. Mas vimos que Jesus se ausentou, foi embora. E a Bíblia diz que na ausência de Jesus, adoeceu Lázaro. E a doença foi uma doença para a morte. Pensando bem e trazendo para a nossa vida, às vezes nos distanciamos de Jesus, deixamos ele ir embora da nossa casa com certas atitudes, deixamos ele se despedir e ir embora, e não pedimos para ele: Senhor, mora nesta casa. Jesus, mora aqui. Nós temos um espaço para você, mas é necessário que tu fique aqui morando, porque se você se despedir e ir embora, a morte pode entrar. E às vezes a principal casa é a nossa casa espiritual, irmãos. É o nosso corpo que é o templo do Espírito Santo de Deus,
E a Bíblia diz que Jesus mora dentro de nós, um tesouro em vasos de barro. E quando Jesus está morando, a Bíblia diz que há vida. Enquanto Jesus estava ali na casa de Marta, de Maria e de Lázaro, havia vida. Mas no momento em que ele se distanciou, entrou primeiramente a doença. E logo após a doença, a morte. Nós, como casa espiritual, nós, como morada de Deus, às vezes nós deixamos que Jesus saia desta casa, que o Espírito Santo não more mais aqui. E isso acontece por quê? Porque muitas vezes entristecemos o Espírito Santo de Deus. Ele vai embora, mas ele fica perto ainda, porque ele quer, na primeira oportunidade em que você abrir o seu coração, ele entra para dentro de novo e faz nova morada. Aleluia. Primeiramente a doença, e a doença espiritual. Essa doença enfraquece as nossas vidas. E qual é o sintoma dessa doença? Primeiramente, não ter mais desejo de orar, não ter desejo de ouvir a palavra do Senhor, não ter desejo de estar em comunhão com os irmãos. São sintomas de uma doença que pode ser mortal. Jesus sai, vai para outro lugar. A doença entrou. E a Bíblia diz que quando a doença entra, Maria manda avisar Jesus. Vai correndo lá, avisa ele: Lázaro, a quem tu amas, está doente. A doença bateu na porta da casa de Lázaro, Marta e de Maria. E a doença entrou justamente no provedor da casa, no homem da casa. Já não tinha pai nem mãe, agora o homem estava doente. E quando Jesus recebe aquela palavra, Jesus disse: esta doença não é para a morte, mas para que o nome de Deus seja glorificado na terra. Eu profetizo para você essa noite: se a doença entrou, se a situação difícil entrou, se a situação dolorosa entrou, essa doença, essa situação não é para a morte, mas é para que o nome de Deus seja glorificado na tua vida. Aleluia, eu creio assim, aleluia. É para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Jesus se demora 2 dias mais, e a Bíblia diz que Lázaro morreu. A gente critica tanto Marta, né? Acabei de fazer uma crítica, porque ela se envolvia muito nas tarefas da casa. Morreu Lázaro, enterraram Lázaro. Jesus vem depois de 4 dias. Jesus vinha longe ainda. E quem é que saiu ao encontro de Jesus? Marta. E a Bíblia diz que Maria estava muito triste e ela ficou.
Marta tomou uma atitude agora que Maria não tomou. Ela saiu correndo e encontrou Jesus. Este é o versículo de número 20, que diz assim, ó: Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu a seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Ela reconheceu que a presença de Jesus na casa dela, ela reconheceu que a presença de Jesus dentro da sua casa era um sinal de vida. E eu digo para você, se Jesus está dentro da nossa casa, a esperança é um sinal de vida. Pode a situação ser difícil, pode a nossa fé ser pouca, pode você estar frustrado, mas se Jesus está dentro da casa, é sinal que tem vida. Não fique preocupado não, se a situação está difícil, se o mundo está vivendo uma mudança drástica, e não sabemos o que pode acontecer, mas o importante é que Jesus está dentro da nossa casa, aleluia. Oh, eu sinto Deus aqui. O remache que ela vai. Se nós deixarmos Jesus morar dentro da nossa casa, e deixar Ele ser o hóspede principal na nossa casa, certamente haverá vida. Quando eu e Elisane compramos uma casa, eu não tinha um centavo no bolso. Já tinha construído uma casa, deixei. Alguém que sabe minha história sabe bem. Sabe o que eu pensei? Primeiramente, eu disse assim: Senhor, eu demorei 10 anos para construir minha casa. Eu não cheguei a morar 1 ano nela. Será que eu vou ter mais 10 anos para construir outra casa? Mas aquilo eu guardei para mim, viu? E Deus disse para mim: fica tranquilo. Namorei a Elisiane, juntamos o que a gente tinha, e estava um dia sentado no templo, adorando a Deus, e na frente do templo tinha um homem e um menino, e eu cantava sozinho no templo, e minha voz, daqui a pouco aquele homem se inquietou e entrou dentro do templo e disse: coisa linda que você está cantando, eu quero ficar mais perto para ouvir. Cantei o hino e ele disse: eu tenho uma audiência no fórum, agora às 10 horas, você ora por mim? Digo, oro. Orei por ele. Ele foi, voltou e disse para mim: eu tenho uma casa para vender, você não quer comprar? Do nada. Eu disse assim, ó: gostaria muito, mas eu não tenho dinheiro. Eu quero vender uma casa, mas quero vender para crente, porque crente paga. Acabei de vender uma e agora está na justiça. A mulher entrou para dentro, não me pagou, e agora não consigo nem tirar ela, porque ela tem criança pequena, e eu não consigo mais tirar. Mas eu quero vender outra. E eu disse assim: mas eu lhe compro ela, fica tranquilo.
Mas se você não tem dinheiro, não adianta. Foi embora. E sinceramente, eu fiquei sonhando com a casa. Cheguei em casa, falei para a Lisiane, a gente era noivo ainda, não era casado. Digo, olha, nós vamos comprar uma casa. E ela disse, que dinheiro? Digo, não, mas eu tenho carro. Eu ofereci meu carro para ele. O que tu tem? Ela disse, olha, eu tenho um terreno lá nas grotas lá, que meu pai me deu. Não era tanto nas grotas, viu? Era lá no... não sei o nome do lugar lá. Caqueiro, ali perto do Garcia, ali da barraca do Garcia. Se ele aceitar, então tá. Outro dia eu fiquei bem tranquilo, até me esqueci do homem. E ele entra de novo lá, diz, vou te vender o terreno. O que tu tem para me dar? Eu já estava preparado, já tenho um carro que está aí na frente. Gostei do carro, já olhei ele ali. E um terreno. E o resto vão pedalar. Então hoje de noite tu vai lá em casa. Me deu o endereço e eu fui com a Lisiane. Quantos dizem amém? Fiz tanta curva que a Lisiane se enredou, não sabia como é que era. Eu disse, mas que casa bem longe. Eu digo, não é bem pertinho, aqui a gente faz bastante curva, viu? Chegamos lá, a Lisiane disse assim, isto aqui? Sim, isto aqui. Compramos a casa. 1 ano reformando ela para poder entrar. Mas depois que a gente terminou, a gente casou. E a primeira coisa que a gente fez foi consagrar a Deus. Eu digo, Senhor, mora dentro desta casa e não sai daqui. Aleluia. Deus foi abençoando tanto a casa, não é mais como ela era antes. A Lisiane colocou um toque dela lá. E eu digo, Senhor, como Tu és maravilhoso. Demorei 10 anos para construir uma casa. O Senhor em 2 anos me deu uma. Por quê? Porque Jesus está dentro da nossa casa. As frustrações, elas vêm. Situações difíceis, elas vêm. Lutas sobrevirão. Mas quando Jesus está dentro da casa, a vida, aleluia, a esperança, aleluia, avivamento, aleluia. Enquanto Jesus está dentro da casa, tem saúde, tem graça, tem alegria, tem comunhão, aleluia. Quando Jesus está dentro da nossa casa, pode ser uma casinha pequena, mas se Jesus está, a alegria, a comunhão, aleluia, a abastança, porque Jesus está. Mas quando Jesus não está, a morte chega. E não brincamos com isso. A nossa casa é um lugar sagrado, aonde Jesus deve ser o centro de todas as coisas. Jesus chega, conversou com Marta, e Marta disse, Senhor, eu sei, eu estava trabalhando lá na tarefa, mas também eu ouvi um pouco dizer, que Ele há de ressurgir, na ressurreição do último dia. Aí Jesus disse para ela assim, não, Ele vai ressuscitar, vai ser hoje mesmo. Eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Eu sou, diz o Senhor Jesus. Ele é a ressurreição e a vida. Outrora nós andávamos mortos dos nossos delitos e pecados, mas Ele chegou e disse assim, bom, eu vou te dar vida agora,
para você começar a viver uma vida em comunhão comigo. E você vai ver que quando você andar comigo, viver comigo, me acompanhar, você vai ter uma vida diferente. Aleluia! O teu andar será diferente, as tuas palavras serão diferentes. Aleluia! O que você fizer vai ser diferente, porque você vai andar comigo. Eu sou o seu hóspede. Aleluia. Eles creram na palavra de Deus. Quando Jesus chegou para Maria, e ela disse: Senhor, já faz 4 dias. Maria era que ouvia as palavras de Jesus nos pés de Jesus, mas a que foi mais abalada a sua fé. A tristeza bateu tanto, que ela não acreditava que Jesus podia ressuscitar a Lázaro. Ela disse: Senhor, 4 dias, já cheira mal. O amor de Jesus era tão grande por aquela família, que a Bíblia vai dizer que Jesus, naquele momento em que falou com Maria, ele se comoveu. E quando nós amamos alguém, alguma família, e parte alguém que a gente ama, né, pastor? A gente se comove. Eu lembro do pastor Darcy Miguel se comover com um homem que eu acho que marcou sua vida. Reni. Por dias ele falou, e eu digo assim: esse homem marcou um pouco a vida do pastor. A gente se comove mesmo, porque a morte é uma separação. A Bíblia diz que Jesus se comoveu, e a Bíblia diz que um menor versículo da Bíblia vem depois. E Jesus chorou. Se Jesus chorou ao ver a morte de Lázaro, Jesus ainda tem sentimento, viu? Jesus não quer ver tua morte. Jesus não quer ver você longe dele. Jesus não quer que você diga: Senhor, você está demais aqui. Vou dar lugar para outras coisas, e o Senhor vai ficando em 2º, 3º, 4º lugar na minha casa. E se possível, você dá uma saidinha, vem depois. Porque às vezes nós pensamos que queremos viver um pouquinho das coisas desta vida, mas a excelência da vida, a excelência da vida está em Cristo Jesus. Ninguém é mais feliz do que aquele cristão que teme a Deus. Porque a felicidade que pode existir aí fora não se compara ao gozo que nós sentimos quando sentimos a presença de Deus na nossa vida, e temos Ele dentro do nosso coração, e dizemos: Senhor, me renova essa noite, e Ele renova e coloca um bálsamo no nosso coração. Não existe, queridos irmãos, algo maior do que sentir a graça de Deus por nós. Aleluia. Jesus, 4 dias. Você pode pesquisar no YouTube depois, no Google, um corpo com 4 dias, em que estado se encontra? O
corpo já arrebentou. Os próprios vermes que estão dentro de nós, eles se encarregam de comer. Um corpo em decomposição, em estado de putrefação, o cheiro insuportável. Assim estava Lázaro quando Jesus chega na beira do túmulo, e Jesus manda: retirai a pedra. E nesse momento, Jesus olha, e talvez, pastor, queridos irmãos obreiros, alguém fica conversando, rindo. O que ele vai fazer? Será que ele vai lá dentro, lá com todo esse cheiro horrível? Outra vez Jesus chora, porque vê a incredulidade dos corações que ali estavam. E a coisa mais triste que nós podemos ver hoje em dia é a incredulidade e a dureza do coração do homem, que não crê nas promessas, não crê no propósito, não crê que Jesus pode fazer um milagre, não crê que Jesus pode curar ainda, ressuscitar, não crê que Jesus pode salvar seu esposo, não crê que Jesus pode salvar sua esposa, não crê que Jesus pode ainda salvar o seu filho perdido. Jesus chora com isso, porque quando nós temos uma viva esperança dentro de nós, podemos ver tudo o contrário, mas sabemos que há uma esperança para aqueles que creem em Deus e vivem no seu caminho, vivem no propósito. Ainda há esperança, porque Jesus ainda é o teu hóspede. Oh, aleluia. Jesus ainda é o hóspede da tua casa. Jesus ainda mora lá. Há espaço para Ele. Uma palavra Jesus falou: retirai a pedra. A Bíblia diz que retiraram uma pedra que estava no sepulcro. Que os discípulos disseram: Senhor, o que fazemos agora? Deixa. Lázaro, tu estás me ouvindo? Vem para fora. E a Bíblia diz que Lázaro saiu da onde estava, não sei como, mas se colocou diante de Jesus. Naquele mesmo momento, ele estava envolto em panos, não sei como ele veio, mas ele se colocou na frente de Jesus, porque viu a ordem da ressurreição. Eu não sei o que está morto na tua vida, mas Jesus está dando ressurreição esta noite. Eu não sei o que você deixou morrer na tua casa, mas se Jesus ainda é hóspede, Ele vai te dar vida. Eu não sei o que você deixou morrer dentro do teu patrimônio, mas ainda Deus está dizendo: se eu estou aí, existe vida. Jesus está dizendo: ainda existe esperança para você. Aleluia. Segunda ordem: desatai-o e deixai-o ir. Quando desatam Lázaro, Lázaro não estava mais num corpo podrificado, Lázaro não estava mais fedendo. Sua carne estava como antes. Por quê? Porque o Espírito de vida entrou nele. Queridos irmãos, aleluia, precisamos ter essa confiança, esta fé, aleluia, que podemos, aleluia, ainda que esteja morto, ter o poder da palavra para ressuscitar aquilo que estava morto.
Eu paro aqui. Mas no capítulo 12, Jesus sai, Lázaro volta para casa com as suas irmãs. Passou-se alguns dias, Jesus retorna para aquela casa, porque ele visitava frequentemente. Fizeram a mesma janta, já sabiam que Jesus gostava. Sentaram à mesa, e a Bíblia diz que Lázaro sentou primeiro. E Marta pegou o seu perfume, o mais caro, o remagaça. Ele estava num vaso de porcelana, e era um perfume muito caro. E ela chegou aos pés de Jesus, quebrou o perfume, ungiu Jesus da cabeça aos pés. Aquele unguento exalou em toda a casa. Os discípulos olharam aquilo e disseram: mas que cheiro, que perfume é esse? E a Bíblia diz que Maria secava os pés de Jesus e enxugava com os seus cabelos. Gratidão, reverência, comunhão não vai mais embora. Não nos deixe só. Urimagá, Sicalamagá. O que nós estamos oferecendo para Jesus é o melhor que nós temos, é a nossa melhor adoração, é o melhor espaço na nossa casa, é a melhor reverência. A melhor referência em nossa casa é Jesus Cristo, ou é outro artista qualquer? Jesus tem que ser o centro, porque quando Ele não é o centro, Ele sai fora, Ele vai embora. Mas se Ele é o centro, Ele é que comanda todas as coisas. Que essa noite nós possamos meditar nesta palavra. Eu paro aqui. Jesus, o hóspede perfeito. Senhor, se não for a tua mão, se não for a Jesus, aonde nós estaríamos? Se não fosse Jesus dentro de nós, aonde estaríamos hoje? Mas hoje você está na presença do Pai, e Ele se tornou o hóspede da tua casa e do teu coração. E é por isso que nós louvamos e adoramos o santo nome de Jesus. Fique de pé essa noite.